Nesta aula, eu vou apresentar a Fluent API como uma alternativa para realizar a validação e o mapeamento das entidades em aplicações ASP.NET Core. Ao trabalhar com o Entity Framework Core na abordagem Code First, o comportamento padrão é mapear as suas classes POCO para tabelas usando um conjunto de convenções nativas do Entity Framework. Às vezes, no entanto, você não pode ou não quer seguir essas convenções e precisa mapear entidades de forma diferente das convenções. Existem duas maneiras de realizar a configuração e o mapeamento no Entity Framework quando você não deseja seguir as convenções padrão. E são elas Data Annotations, que nós temos já utilizado em aulas anteriores, e a Fluent API, que eu vou apresentar nessa aula. A Data Annotations ela utiliza atributos para realizar o mapeamento e a configuração no modelo de domínio, usando o namespace System Component Model Data Annotations. A Fluent API ela vai definir o mapeamento e a configuração via código no método onModelCreating da classe de contexto que herda de DBContest. Esse método onModelCreating ele é um método da classe DBContest. Assim, a Fluent API ela fornece métodos para configurar vários aspectos do seu modelo de entidades, como mapeamento de esquema padrão e convenções padrão, mapeamento de entidade e mapeamento de propriedades. E qual é a vantagem em utilizar a Fluent API ao invés da Data Annotations? Muitas vezes você vai poder optar, outras vezes não. E outras vezes você vai precisar as duas, tá? Elas não são mutuamente exclusivas. Mas as principais vantagens da Fluent API são as seguintes. A Fluent API ela possui mais recursos para realizar a configuração e o mapeamento. Ou seja, existem certos cenários que somente usando a Fluent API você vai conseguir fazer aquilo que você deseja, tá? E outra, a Fluent API ela mantém a camada de domínio, ou seja, o seu modelo de entidade sem referências externas, já que você não precisa, como no Data Annotations, fazer uma referência externa no seu modelo de domínio, porque o mapeamento é feito na classe de contexto. E de onde vem esse termo Fluent API? Por que Fluent API? Esse termo ele refere-se a um padrão de programação no qual as chamadas de métodos são encadeadas. Tá? No exemplo, no caso da Fluent API, as chamadas de métodos encadeadas elas fazem parte da classe Model Builder. Tá? E isso faz com que o código fique mais legível, né, do que usar uma série de declarações. Aqui eu tenho um exemplo onde eu estou mostrando a utilização da Fluent API usando uma série de declarações. Tá? Aqui eu estou definindo aqui uma declaração, outra declaração para fazer dois mapeamentos. Aqui eu estou fazendo o mesmo mapeamento, tá? Usando uma chamada, não é chamandas não, é chamadas encadeadas, não é encadadas não. Né? Então, é por isso que vem esse termo, correto? Então aqui eu estou usando as chamadas encadeadas. E onde que eu uso a Fluent API? Como que eu faço utilizo esse recurso? Então, as configurações e o mapeamento eles são aplicados através de uma série de métodos expostos pela classe Model Builder, que está no namespace Microsoft Entity Framework Core. Tá? Então, a classe DBContest, ela possui um método chamado onModelCreating, que leva uma instância de Model Builder como um parâmetro. Tá? Esse método ele é chamado pelo Entity Framework quando o seu contexto for criado pela primeira vez para construir o modelo e seus mapeamentos na memória. Então é aqui que você define a configuração usando a Fluent API. Aqui você vai definir todas as configurações, né, sobrescrevendo o método onModelCreating do DBContest
na sua classe de contexto. Então, a seguir, eu vou mostrar algumas configurações mais usadas pela Fluent API, como que você usa alguns recursos da Fluent API. Vamos lá. Bom, primeiro, nós vamos trabalhar com entidades. Aqui eu estou usando toTable para definir um mapeamento com uma tabela específica. Então, a minha entidade, esse objeto aqui, ó, ele retorna um entity type que nós usamos para fornecer configurações para a entidade indicada. No caso aqui, a entidade artista. Então, eu estou falando que essa entidade ela deve ser mapeada para essa classe no mapeamento. Outro atributo que eu posso usar é usar o hasKey, né? É um método de extensão que define a chave primária. Eu posso usá-la dessa maneira, especificando um nome, ou usar a anotação com a expressão lambda, hasKey e acesso à propriedade da entidade definida em entity para mapear a chave primária. Vamos a outro exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de configuração de propriedades. A propriedade da entidade. Está vendo? Property. Aqui eu estou usando hasMaxLength para definir o tamanho da propriedade cidade, né? Aqui da propriedade país. E aqui eu estou usando isRequired e mostrando que eu posso encadear, né? Estou definindo que esse campo aqui ele é requerido, como true, e o tamanho dele é 80. Então, para isso eu estou usando aqui as propriedades hasMaxLength e isRequired. Vamos a outro exemplo. Aqui eu já estou usando a propriedade hasColumnName para definir o nome da coluna. Vamos supor que ao invés, no mapeamento da entidade, essa propriedade cidade, lá no meu mapeamento, eu quero que ela seja identificada com o nome de city. Tá? E aqui eu estou usando a propriedade hasColumnType para definir o tipo no mapeamento que essa propriedade vai ter. Ele vai ser um varchar. Além dessas definições, nós podemos também configurar relacionamentos. Então, para configurar os relacionamentos com o Fluent API, nós usamos o padrão hasWith. Tá? No lado has do padrão, ele é representado pelos métodos hasOne e hasMony. HasMany, tem um e tem muito. E no lado with do relacionamento, ele é representado pelos métodos with one com um ou with many com many. Então, o método hasOne e o método with one, eles são usados para as propriedades de navegação de referência, geralmente para um. Tá? E os métodos hasMany e with many são usados para propriedades de navegação de coleção, quando estamos configurando relacionamentos entre as entidades, usando a Fluent API. Então, o método has ele deve ser combinado com o método with para configurar um relacionamento válido. Então, eu sempre vou ter um has e um with. Aí, aí vai depender do tipo de relacionamento. Então, vamos a um exemplo. Ó. Relacionamento 1 para 1. Tá? Nesse exemplo de relacionamento, nesse tipo de relacionamento, né, eu peguei como eu vou ter sempre a entidade principal e a entidade dependente. No caso aqui, eu tenho funcionário pertence a um departamento. É um relacionamento 1 para 1, onde funcionário é o principal e departamento é dependente. Aqui eu vou usar hasOne with on, tá? Onde eu estou indicando que um departamento possui um funcionário. Tá? E aqui eu estou definindo qual que é a chave estrangeira. No caso aqui vai ser departamento ID, na tabela, quando houver o mapeamento na tabela de funcionário. Vamos agora a um exemplo de relacionamento 1 para muitos. Tá? Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo de funcionário e projeto. Tá? Um funcionário ele participa de diversos projetos. Então, é um relacionamento 1 para N, onde o funcionário é o principal e o projeto é dependente. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Eu uso hasMany
projeto with one funcionário, ou uso has one funcionário with many project. Posso usar as duas formas aqui. Perceba que o padrão has, with. Certo? Então são dois exemplos muito usados de relacionamentos entre entidades e modelos de domínio. Então, resumindo, relacionamento 1 para 1, um funcionário pertence a um departamento, usa o padrão has one with one. 1 para muitos, um funcionário participa de muitos projetos, usa o padrão has one with many. Então, com isso eu apresentei um resumo básico da utilização da Fluent API. E na próxima aula eu vou mostrar um exemplo prático onde nós vamos mapear duas entidades e fazer o relacionamento e comparar data annotations com Fluent API. Então até a próxima aula.